Vamos lá, queridos, eu quero entregar o recado de Deus para essa noite, para a sua vida, apesar de saber que o Espírito Santo de Deus já trabalhou no seu coração, desde a hora que entramos aqui, as primeiras orações, intercessões, Deus moveu no nosso coração, toda a direção do louvor também nos fortaleceu, e agora vem a palavra, e eu creio que essa palavra é uma palavra de fortalecimento. Amém? É o que nós precisamos nesse tempo, e Deus sabe. E o tema dessa nossa meditação, eu pretendo ser breve, porque no final ainda vamos abençoar a viagem das nossas irmãs que partirão em missão lá para Paraíba, para pregar ali a palavra do reino. Então nós vamos abençoá-la no final, amém? Abre a sua Bíblia aí, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Só esse versículo para começar. O tema da nossa meditação é este: constância não é mornidão. Você vai entender. Constância é uma coisa, mornidão é outra. Vamos ver a diferença. Vamos ver como nós podemos ser constantes sem nos tornarmos mornos. Segunda Tessalonicenses 3:5. Eu vou compartilhar com vocês os textos que Deus me deu. Você vai entender o contexto. Vamos lá? Já está aqui já? Já, né? Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e o que, irmãos? Esse texto sempre mexeu comigo de uma maneira curiosa. Eu ficava pensando, o que é a constância de Cristo? Para a constância de Cristo. A palavra que nós queremos destacar nessa noite é constância. Essa constância que podemos viver em Cristo. Ou imitar de Cristo. As duas coisas. Pela imitação, pelo entendimento que é constância em Cristo. Amém? E a palavra constância, procurei lá rapidamente um dicionário online, para que fosse preciso, né, na minha palavra. Diz o seguinte: constância é a qualidade de algo ou alguém que é constante, contínuo, fiel ou persistente. Então a definição em português de constância é algo que é contínuo, é algo que é fiel ou persistente. A persistência tem a ver com constância, fidelidade, e tem a ver também com algo que é praticado continuamente. A carreira da fé em Cristo nos impõe a necessidade de constância. Abra agora, por favor, em Tiago 1:2. Nosso grande desafio é a constância. Não há nenhuma dúvida no meu coração de que todos vocês aqui, sem exceção, amam a Deus e amam a Jesus. Eu não tenho dúvida no meu coração. Eu também amo a Deus e amo a Jesus. Amém? Não está aqui em questão o amor. Está aqui em questão outra qualidade. Tiago 1:2 até o verso 4. Já está aqui já? Já. Leia, por favor, em voz alta, quem puder. Vamos lá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Só essa frase aí já é difícil de a gente digerir. Não é? Ler fácil. Ler é muito fácil. Mas entendeu o que está lendo aí? O que o Tiago está sugerindo para nós? Alegria por passar por prova. Prova tem vários níveis, né? Tem vários tipos de prova. Tenham por toda alegria o passar por várias provações. Lembre-se que a vida cristã é com cruz. Verso 3, igreja, vamos lá. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança tem a ver com constância. E o verso 4, igreja, vamos lá? Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança tem que ter ação completa. E aí, meus irmãos, eu sempre penso nisso, né? Nesses meus anos todos de evangelho, como é que eu consegui chegar até aqui? É muita graça de Deus, essa sustentação. Já vi tantos caírem, já vi tantos recuarem, já vi tantos se ausentarem por algum período da casa do Senhor e depois voltar. Outros que não voltaram. Já vi homens de Deus grandes, que eram muito usados por Deus com sinais, prodígios, milagres, ficarem mais de década fora do Evangelho. Presenciei isso, pessoas que andaram do meu lado. E aí, eu sempre valorizei o que Deus tem feito em minha vida. Por quê? Porque em mim, o Senhor tem mostrado essa graça da constância. Constância da sua graça, a capacidade que me dá para continuar sempre em frente, persistindo. É como um rio que vai seguindo o seu curso, e não importa que caia uma árvore no meio do rio, ele vai passar da árvore. Não importa que joguem pedras no meio do rio, ele vai continuar fluindo. Constância é continuidade. Quando estão entendendo, digam amém. Louvo a Deus, porque na minha vida, na minha carreira cristã, houve uma constância. Mas lembre-se, eu quero diferenciar constância de mornidão. Vamos avaliar isso aí devagarinho, com texto bíblico, amém? Não quero filosofar não, quero texto. Os textos vão explicar para a gente a diferença. Hebreus capítulo 12, verso 1. A igreja primitiva foi muito desafiada porque era perseguida. E tiveram que manter persistência, constância, fidelidade, continuidade independente dos obstáculos. Hebreus 12, 1 é um texto muito conhecido. Vamos ler em voz alta? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. O pecado é um problema diário, é uma luta diária. E aí o texto diz, vamos lá, o finalzinho? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A nossa vida cristã é uma carreira cumprida. Eu diria que é uma maratona. É uma grande maratona. Não é uma corrida de velocidade. Não adianta dar uma carreira de 100 metros, correr mais rápido possível. 200 metros, 500 metros. É uma carreira muito longa, comprida até. A palavra de Deus diz isso, né? O caminho é difícil. E aí nós precisamos, saber de quê, igreja? Constância. Como disse, já vi muita gente correr rápido, chegar a lugares altos na dimensão espiritual. Já vi muita gente empreender muito esforço, mas mais adiante perdeu a constância. Foi aquela carreira rápida, aquela subida, aquela ascensão, e depois queda, declínio, descontinuidade. Se constância é continuidade, esses que falharam porque pararam de ter constância, deram descontinuidade na obra do Senhor na sua vida. Entenda uma coisa que eu vou falar aqui, isso é um conceito já bem mastigado na minha mente. Melhor é o constante. Melhor é o constante do que aquele que sai correndo na fé, aquele que se arvora muito. Porque essa efervescência pode passar. Nós somos estimulados a nos encher do Espírito todos os dias. Significa que nós nos esvaziamos. Nós somos estimulados à perseverança, porque sabemos que a carreira é difícil. Tudo pela fé é difícil, não é, irmãos? É sem ver, é sem a vista. Então, a constância é melhor. Melhor alguém que tem um ritmo sempre contínuo do que aquele que tem rompante e não chega a lugar nenhum. Quantos podem dizer amém?
Não é verdade isso? Isso é uma verdade absoluta. Observação na minha vida e na vida de muitas pessoas durante 34 anos de evangelho. Constância é melhor. Mas a constância, ela deve ser algo bastante consciente. Eu sou constante por quê? Porque faço certas manutenções na minha fé. Aquela questão, né, do primeiro amor lá de Efésios, que tinha muita obra, muitas atividades, mas tinha perdido o primeiro amor. A necessidade de voltar sempre no primeiro amor. A necessidade de estar aos pés de Jesus o tempo todo. Apaixonado por Jesus. Não pode passar a paixão. Não podemos nos tornar apenas religiosos. Religioso hoje é um termo muito pejorativo, porque é pejorativo. O religioso, ele nem sabe mais por que ele faz aquilo. Ele simplesmente faz. E aí não é a constância que agrada o Senhor. Porque é só um mecanismo que ele aprendeu a repetir, repetir, repetir. Temos que ter renovação de muitas coisas na nossa vida. Renovação do amor, renovação da fé, renovação de uma série de coisas. Amém, queridos? Podemos nos cansar de disciplinas repetidas. Por que precisamos de constância? Porque conforme nós vamos repetindo as coisas, vai ficando monótono. Você quer ver? Culto, por exemplo. Culto é uma coisa que a gente repete muito. A gente faz culto na quarta-feira, a gente faz culto no domingo. Depois faz de novo na quarta-feira, depois faz de novo no domingo. Quem vai na coinonia faz de novo na quinta-feira, faz no sábado. É o que se repete muito. E quem tem muitos anos de evangelho já fez milhares de cultos. Já participou e ofereceu a Deus milhares de cultos. Então, essa repetição pode atrapalhar muito. Queria que você abrisse sua Bíblia agora, ou então acompanhe aqui, Malaquias 1:12. Malaquias 1:12. O mecanismo da religiosidade, entrar num processo de repetições e repetições, sem renovar o amor, sem renovar a fé, vira religiosidade. Malaquias 1:12. Os irmãos lá do passado, irmãos judeus, lá do povo de Israel, eles aprenderam a fazer culto, eles aprenderam todos os meios, todos os mecanismos, mas não agradava a Deus. Malaquias 1:12 até o verso 14. Leia esse texto, esse é o mais controverso dessa mensagem. Vamos ler? Mas vós o profanais. Deus está usando o profeta para acuar o povo. Vocês profanam. Quando? Quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Verso 13. E dizeis ainda, agora leia aí, irmão. Para mim, essa frase aqui dita por Deus é uma das mais icônicas da Bíblia. Olha o que o povo de Israel, que sempre cultuava Yahvé, dizia para Deus. Olha só. Cadê? Onde é que está? Lá em cima. E dizeis ainda, vamos lá? Que canseira! Qual era a canseira do povo? Qual era a canseira do povo, irmãos? Participar dos rituais contínuos, repetidos, e passa mês, e passa ano. Aí o povo começou a dizer, que canseira. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido aquilo tudo que faziam. Só faziam porque tinham que fazer. E nessa expressão, que canseira, alguns sucumbem na fé e saem da presença do Senhor. Quando já não faz muito sentido ficar vindo aos cultos, quando acham tudo enfadonho, e aí diminui as ofertas de oração, ofertas de louvor para Deus e etc, etc. O que eu quero mostrar aqui é que religiosidade somente só mantém a gente com canseira. Quantos estão entendendo? Diga amém. Constância, repetição, continuidade. Não pode ser algo enfadonho. A experiência cristã não é algo enfadonho.
Jesus nos prometeu dar-nos novidade de vida. Eu gosto muito dessa expressão, novidade de vida. Então, eu posso experimentar, eu devo querer algo novo de Deus. Algo novo, uma experiência nova, um dom novo. Algo novo tem que acontecer, irmãos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você deve pleitear isso diante de Deus, porque Jesus prometeu novidade de vida. Novidade não é monotonia. Novidade não é mesmice. Novidade não dá canseira. E o texto segue dizendo, vamos lá? Que canseira. E aí, quando chega nesse estágio da canseira, o que acontece? E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, meus irmãos, a consequência é que o culto fica no automático, a qualidade cai. O que diz o texto ali? Vós ofereceis o dilacerado é o animal. E o coxo, que Deus sempre rejeitou, era um animal perfeito. E o enfermo, assim fazeis a oferta, de qualquer jeito, com qualquer animal. Aí ele diz assim, aceitaria e eu isso da vossa mão, diz o Senhor. O que Deus está reivindicando? Vocês cansaram dos cultos, cansaram das repetições vazias, e agora estão me entregando qualquer oferta. Porque vocês cansaram. A repetição é um problema muito sério. E nós não podemos nos cansar, irmãos. E se alguém já está cansado das repetições, das continuidades dos trabalhos, renove a sua mente em nome de Jesus. Peço ao Senhor que renove a sua experiência todos os dias, amém? Abre, por favor, aí. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Constância não é mornidão, porque apesar de termos certos rituais repetidos, eu posso esperar algo novo em cada ritual. Se você entrar num culto com a expectativa de ser mais o mesmo, você vai cansar. Se você chega para o culto com a expectativa lá em cima, busca Deus dessa maneira. Eu quero ter uma experiência nova. Eu quero algo novo na minha vida. Eu preciso de algo novo, para que não entre em módulo cansado. Gálatas 6:9, igreja, já está aqui já, né? Olha aqui que a palavra de Deus diz, o apóstolo nos exorta, vamos lá? E não nos cansemos de fazer o bem. Eu fiquei pensando em casa, por que nós podemos cansar de fazer o bem? Porque não tem um retorno rápido, muito bem colocado. Fazer o bem dá trabalho. Abençoar alguém dá trabalho. Acompanhar um novo convertido dá trabalho. Se envolver com o problema dos outros dá trabalho. Fazer o bem é custoso. Tanto mais que todos nós temos natureza humana caída e egoísta. Fazemos o maior esforço para fazer o bem ao próximo. Só que se fizermos muitas vezes e o retorno demora a vir uma recompensa, demora a vir uma gratidão, demora a vir um reconhecimento, podemos também cansar de fazer o bem. Vou dar um tempo nesse negócio de fazer o bem. Fazer mais não. Está dando muito trabalho, está me cansando fazer o bem. Aí Paulo diz, com toda a consciência cristã dele, não cansem. Amém? Diga assim, eu não posso me cansar de fazer o bem. O que Deus espera de mim? Que eu faça o bem. E amanhã? Que eu faça o bem. E daqui a uma semana? Que eu faça o bem. E daqui a um ano? Que eu faça o bem. E todo dia que eu faça o bem. É o meu papel como filho de Deus, sacerdote, ungido para isso. Não posso me cansar independente das recompensas que demoram a retornar. E não nos cansemos de fazer o bem. E aí o texto conclui, vamos lá? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não pararmos. Se tivermos constância em fazer o bem, uma hora a recompensa vem. Se você parar de fazer o bem, não tem recompensa.
pode desfalecer na fé. Amém, povo santo? A diligência deve ser algo crescente. O que fazer, então, para a gente não virar morno? O problema da constância, a repetição, tudo é muito contrário à nossa natureza. A nossa natureza luta contra. E a gente luta muito para fazer as coisas boas para Deus, fazer as coisas certas que Deus quer que façamos. E a tendência de qualquer um de nós, se não vigiar, é a mornidão. Quero fazer essa diferenciação. Abra lá em Apocalipse 3,15. Vamos primeiro estabelecer essa realidade terrível que é a mornidão. E vamos ver como não nos tornarmos mornos. Apocalipse 3,15. Vamos lá? Quantos acharam? Já está aqui já, né? Eu nem pergunto mais, só aponto o dedinho assim. Vamos lá, igreja. Lê, por favor, em voz alta a palavra. Vamos lá? Conheço as tuas obras. O que me chama a atenção logo de cara nessa palavra dada lá no passado a uma das igrejas lá da antiga Turquia, né, Ásia Menor? O que está escrito aí, irmãos? O que Jesus está falando? Jesus está falando. Conheço as tuas obras. Significa que nossas obras são avaliadas pelo Senhor Jesus, continuamente. Continuamente Ele conhece as nossas obras. Eu não conheci no passado as tuas obras, eu conheço agora no presente. Eu conheço o tempo todo, é presente contínuo. Eu conheço o que você faz. Amém, queridos? No caso daquela igreja de Laodiceia, o que Jesus disse aí? Que nem és frio, nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Olha só que coisa terrível. O Senhor está revelando através do anjo para João que uma das congregações é morna. Ela não é fria e ela não é quente. A gente pensa assim, pô, frio deve ser o pior de tudo, que já friou, já acabou. Morreu. Frio está morto. Mas Jesus disse que essa mornidão não é aceitável. O texto diz, quem deras fosse frio, definiu a posição, ou quente, melhor é quente. Vamos dizer amém. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Imagina o que foi para aquela igreja, naquela época, receber essa carta de João. Estou quase cuspindo vocês fora. Significa que mornidão não serve para Cristo, para Jesus. O que Ele quer é quente. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Está escrito. Amém, queridos? Então, constância, continuidade, não necessariamente tem que ser no mesmo grau. Não necessariamente tem que ser na mesma intensidade. Pelo contrário, nós deveríamos estar em escala crescente. Eu não paro de servir ao Senhor, mas não só não paro. Eu não paro de servir ao Senhor, como vou aumentando a intensidade. Quantos dizem amém? Para eu não me tornar morno. Não confunda constância com mornidão. Se a tua vida está numa linha reta, assim, estagnada, isso não é o ideal não, irmãos. Se a sua vida cristã está só assim, ó, faz uma linha assim. Sabe o que me lembrou agora? O Espírito Santo faz cada... Sabe o que vem na minha mente agora? Não programei em casa. Por que não pode estar assim a linha reta? Porque morre. Né? Aquele aparelho que mede lá, não é? A vida lá, ela está sempre assim, né? A batida do coração, ela está sempre assim, aquela medição, está sempre um gráfico de subida e descidas, e subida e descida. Quando ele faz assim, ó, morreu. Nunca vai ser o ideal ficar numa constante morna. Nunca. Então, se você se encontra numa constante morna,
Está na hora de você ser quente. Buscar ser quente, em nome de Jesus. 1 Coríntios 15:58. Como é que nós vamos operar isso? Para não me tornar morno, para não me tornar religioso. Mas, pastor, não falta um culto. Mas, pastor, eu dou minha oferta direitinho. Tá. Tudo bem, reconheço que você tem constância. Porém, não basta só a constância. Você tem que estar crescendo no Senhor. Experiências novas e outra mais nova e renovada e assim vai adiante. Como estou entendendo? Não pode ficar uma mornidão, uma monotonia espiritual. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus 10:36. Não, perdão. 1 Coríntios 15:58. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. E o que mais, irmãos? Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. O que a palavra de Deus nos exorta, irmãos? Nós temos que ser sempre abundante. Abundante é pouco, é muito, é mais ou menos? É muito. É muito. Falei com um irmão em particular, não vou dizer o nome, não preciso dizer, por questão ética, né? Vou expor o irmão. Esse irmão teve um período afastado do Evangelho. Quando conversava com ele, falei assim, olha, o Espírito Santo de Deus me colocou aquele texto de Apocalipse para te dar. Sabe qual é o texto? Volta às primeiras práticas. Esse é o texto para quem parou, para quem interrompeu a constância. Volta à prática das primeiras obras. Quando você começou no Evangelho, você tinha um nível de intensidade. Você buscava pela madrugada, fazia vários jejuns, tinha uma vida de oração mais intensa. A mornidão fez com que você se afastasse do Senhor. Quando volta para a casa de Deus, quando volta à presença do Senhor, tem que voltar para as primeiras obras. Tem que fazer semelhante ao que fazia antes. E daí, a partir daí, aumentar a constância. Aumentar a intensidade do que está fazendo. Quantos estão entendendo aqui? A pessoa vinha numa cadência forte, ela diminuiu a cadência. Ela parou a cadência. Aí voltou para a casa do Senhor. Ela tem que recomeçar na mesma cadência forte do início. Volta à prática das primeiras obras. É como eu sempre digo, santificação é um negócio complicado. É como se você estivesse subindo uma escada rolante que está descendo. Se você estiver no shopping e a escada rolante estiver descendo, você tentar subir, vai fazer muito esforço, degrau por degrau, até chegar em cima, não é isso? Esse é o esforço da santificação. Mas se você parar lá em cima, no último, e não sair da escada rolante, o que a escada rolante vai fazer com você? Ó? Vai te fazer retroceder para o primeiro patamar. Você perde tudo que você conquistou. Então, olha, continuamos nos santificando, e continuamos subindo, e continuamos buscando, e continuamos perseverando, e continuamos na constância. Como estou entendendo em nome de Jesus? Não pode parar. Se parou, volta às práticas das primeiras obras, e daí só avança. Tem que aumentar, irmãos. Eu quero aguçar no coração de vocês o desejo de aumentar a intensidade do seu amor, da sua vida, da sua entrega. Por isso eu vou usar para terminar essa palavra, segunda carta de Pedro 1:5. Já vou terminar. Segunda carta de Pedro 1:5. A diligência deve ser crescente. Tudo que você já vivenciou no Senhor fez um depósito na sua alma. Você tem um depósito na sua alma. Todas as experiências acumuladas com Deus estão como depósito na sua alma. Mas, queridos, a carreira continua. A caminhada continua, a maratona continua, os obstáculos virão, as lutas virão, as pedras virão, a árvore cairá no meio do caminho e você tem que passar por tudo isso.
Não tem jeito, não tem para onde fugir. A palavra do Senhor diz que a minha carreira ela deve ser crescente. Não posso me conformar com o nível que já alcancei. Tem que buscar mais. 2 Pedro 1,5, nós vamos ler do verso 5 até o 10, e eu acho que aí você vai entender a necessidade de constância com crescimento. Vamos lá? 2 Pedro 1,5. Quem puder ler com o pastor até o verso 10, vamos lá? A palavra de Deus diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Esforço, empenho. Diligência é esforço contínuo, é empenho. Reunindo a vossa diligência, o que mais, irmãos? Associar com a vossa fé, com o depósito da fé que já está no teu coração. O que você tem que aumentar aí? Vamos lá? A virtude. Com a virtude, você está aumentando. Aumentando o conhecimento. Com o conhecimento. Parou por aí? Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança que tem que ter ação completa. Com a perseverança, a prática da piedade, da misericórdia, do fazer o bem. Não nos cansarmos de fazer o bem. E na sequência, verso 7. Com a piedade, a fraternidade, está unido com os irmãos. E com a fraternidade, o amor. Você tem que ter tudo isso. Esse conjunto todo. Verso 8 diz assim, vamos lá? Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós o que, irmãos? Preste atenção, preste atenção. Não basta já ter tido essas coisas. Não basta o depósito que você já tem de fé, o depósito de amor, tudo que você já vivenciou. Já vivenciou domínio próprio, já vivenciou tudo. Todas essas práticas da vida cristã tem que continuar na sua vida e ela tem que continuar numa escala crescente. Ela tem que ir aumentando. Não diz mantenha o nível. Não diz mantenha do jeito que está. Diz que tudo isso tem que ser acrescido. Tem que aumentar mais amanhã, tem que aumentar mais semana que vem, tem que aumentar mais o ano que vem. Tem que ir aumentando. Diga comigo, eu preciso crescer nesta dimensão. Amém? Não aceita, irmão. Minha exortação final para você, não aceita estagnação. Constância, sim. Persevera em ver os cultos, persevera em fazer o bem, persevera em ofertar, persevera nas práticas das coisas boas que Deus já te instruiu. Perseverança, sim. Mas estagnação, não. Eu não aceito estagnação na minha vida. Sabe o que acontece quando a água está parada, irmão? O que acontece aqui no Brasil, principalmente Rio de Janeiro? O que dá? Dá parasita. Vai dar mosquito, mosca, e vai depositar os ovos. E daqui a pouco tem uma epidemia de dengue. Porque a água ficou parada. Sempre peço, meu Deus, que as minhas águas não fiquem paradas. Sempre peço, meu Deus, faz o fluir, meu Deus, faz uma ebulição no meu interior. E quando eu noto que a água está ficando muito parada, eu tenho que fazer alguma coisa. Com diligência cada vez maior. Para voltar a crescer. Para almejar o crescimento. Quantos dizem amém? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? A palavra do Senhor diz. Onde nós paramos? Existir em vós, aumentando. O termo que eu parei aqui é aumentando. Amém? Tem que ir aumentando. Constância com aumento. O texto diz, faz com que não sejais
nem inativos, que é a estagnação, infrutuosos, sem frutos, estagnação, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crescer nele até a estatura de varão perfeito. Pois aquele em que estas coisas não está presente é cego, vendo o sol que está perto, esquecida a purificação dos seus pecados de outrora. Verso 10, irmãos. Por isso, irmãos. Leia de novo, vamos lá. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. De novo. Procurai com diligência cada vez maior. De novo. E mesmo assim, fazendo você repetir 3 vezes, eu não tenho certeza se você entendeu. Ou se vai esquecer quando descer as escadas desse lugar. O esforço é cada vez maior. O empenho é cada vez maior. Não é o mesmo de ontem, não é o mesmo de hoje, é maior amanhã. De novo. Todos os dias buscando crescimento. Procurai com diligência cada vez maior. O que, igreja? Confirmar a vossa vocação e eleição. Se tivesse tudo garantido, não precisava confirmar nada. Se já tivesse tudo estabelecido e garantidaço por Deus, não precisava confirmar nada com diligência crescente. Seria só balançar na rede que Deus ia fazer a gente crescer automático. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma operação que nós fazemos todo dia. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Opere em vós, opere em você. Não é Deus. Não adianta eu parar e deitar numa rede que Deus não vai balançar, não. Sou eu que me balanço, sou eu que movimento. Ou é um movimento ou estagno. Fico infrutuoso. Fico inativo, parado. E água parada só traz doença. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição. Se proceder assim, não é isso? Porquanto, procedendo assim é a condicional, não tropeçareis em tempo algum. O que está em jogo aí? A continuidade da carreira. O que está em jogo aí? Chegue até o final vitorioso. Sem tropeçar, sem ter períodos de estagnação, sem ter período de desigrejamento. Está muito comum hoje a palavra desigrejado, né? Tem pessoas que pararam. Eu sempre me pergunto, né? O tempo que a pessoa ficou fora, ela acha que ainda ficou com Deus e com Cristo. Sem nenhuma obrigação, sem nenhuma prestação de contas, sem dar culto a Deus, sem entregar a oferta que vai abençoar a obra. Como essa pessoa pensa a respeito do período de estagnação dela? Que Deus está aprovando isso? Irmãos, preste atenção. A palavra é para nos estimular a nunca tropeçarmos. A expectativa não é que caiamos, é que nunca caiamos. Desde que coloquemos na nossa vida que a nossa carreira, ela é uma estrada longa. Precisamos sim de perseverança, de continuidade. Mas, queridos, ela tem que ser crescente. Eu tenho que procurar experiências novas no Senhor, dia após dia. Se você estagnou, volta à prática das primeiras obras. Se você está crescendo, continua crescendo, perseverando no crescimento. Porque se você fizer isso, você não vai tropeçar em tempo nenhum. E a tua jornada, do começo até o fim, vai ser uma constante. Mas uma constante de crescimento. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Então fica de pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida de vocês antes de passar para o final deste culto, entregando a vida das nossas irmãs que vão fazer a missão ali na Paraíba, em Araruna. Já está sendo feito um mover com as mulheres de lá para
atrair outras mulheres para ouvirem o evangelho revelado do reino. Nós vamos abençoar a vida das nossas irmãs. Mas eu queria abençoar toda a igreja. Que você possa, em nome de Jesus, almejar uma constância com o crescimento. Amém, queridos? Procura isso em nome de Jesus. Tem uma coisa que o pastor não pode fazer por você, é viver a sua vida. Eu entrego a direção, mas é você que vai buscar amanhã. É você que vai para casa, vai botar o seu joelho no chão, vai abrir uma Bíblia, vai ouvir um louvor, vai cantar um louvor para Deus. É você. Eu vou fazer a minha parte para manter a minha constância com o crescimento. Faça a sua em nome de Jesus. Amém? Quantos querem isso? Então peço ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e a tua palavra, que é sabedoria divina para o nosso coração. Ela foi esclarecida, ela foi explanada. Nós entendemos a tua palavra. Não há nada nesta palavra difícil ou complicado demais para o nosso entendimento. Mas, Senhor, nossa grande luta é contra a nossa própria natureza, que luta contra tudo que é santo, que luta contra tudo aquilo que é divino, aquilo que é maravilhoso. Nossa carne luta contra, não quer nada disto. E nós estamos sempre lutando contra a nossa carne, para vencer nossos obstáculos interiores, internos, e alcançarmos a vocação proposta pelo Senhor, uma vocação divina, para sermos seres divinos iguais a Jesus. Senhor, Tu não nos chamaste para sermos crianças na fé a vida toda. Tu não nos chamaste para sermos atrasados, para termos nosso crescimento retardado. Tu nos chamaste para crescermos de fé, em glória em glória. Tu nos chamaste para alcançar dimensões maiores. Senhor, e ainda que seja árdua essa luta, essa constância, nós queremos pagar o preço de fazer a Tua vontade todos os dias. Nos ajuda, Senhor, com graça, a não desistirmos do nosso crescimento, a não desistirmos, a não nos acomodarmos com aquilo que já alcançamos no Senhor. Se Tu nos promete mais, nós queremos mais. Se há dimensões maiores, nós queremos galgá-las. Que Tu nos leve às maiores alturas, meu Deus, em Cristo Jesus. Senhor, ajuda cada servo Teu, cada um no seu grau de luta, cada um no seu grau de luta interior, mas que todos mantenham a constância. Primeiro passo, Senhor, da nossa vitória é a constância, com perseverança. Ajuda-nos a sempre fazermos o que Te agrada e a fazermos cada vez mais e melhor. Ajuda-nos, Senhor, nós Te pedimos nessa noite, que a Tua graça superabundante em Cristo Jesus dê vitória a cada servo Teu aqui neste lugar, que ouviu a Tua palavra. Que essa palavra não se perca no seu inconsciente ou no seu consciente, mas que essa palavra fique reverberando em seus corações, para que busquem, Senhor, esse crescimento. Em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda a mornidão. Em nome de Jesus. Eu rejeito na minha vida toda a mornidão, meu Deus. Eu não aceito, meu Deus, ter uma água parada, estagnada. Eu não aceito, Senhor, Tu não me chamaste para isso. Eu sou um manancial do Senhor. Tu prometeste que no meu interior fluiria um rio de água viva. E eu quero fluir rios de água viva no meu interior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor. Que não haja nenhum morro no nosso meio, nem frio. Aquece cada um de nós, Senhor. Com Teu Santo Espírito, nos faz fervorosos, guerreiros valentes. Ah, Senhor, nós precisamos dessa vitória. Mais do que vitórias pessoais, precisamos crescer em Ti. Nos abençoa, Senhor. Abençoa cada um que ouviu a Tua palavra nessa noite. Abençoa aqueles que ouviram pela transmissão e gravação desta mensagem. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.